paz do Senhor, meus irmãos. Vamos dar sequência no estudo que estamos fazendo do livro de Gênesis. No vídeo anterior, nós vimos no capítulo 41 o José sendo elevado a governador do Egito devido à interpretação que Deus deu a ele dos sonhos de Faraó. E no capítulo 42, que vamos meditar hoje, os sonhos de José, lá do capítulo 37, da sua família se prostrando diante dele, vão começar a se cumprir. Eu vou ler apenas os versículos do 1 ao 6, tá bom? Que diz assim: Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei para lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda porventura algum desastre. Assim, entre os que iam lá, foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia todo o povo da terra. E os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto em terra. Somente até aqui, irmãos. Então, após o José revelar os sonhos do faraó e aconselhar ele a colocar alguém para administrar a colheita no tempo da fartura, economizando 20% durante os 7 anos, o faraó então decidiu que o José seria esse administrador, o governador, né? O segundo maior homem do Egito, abaixo apenas do faraó. Foi assim na casa do Potifar, foi assim na prisão e agora está sendo assim também diante do faraó. Deus estava com José por onde ele passava, né? Dando graça a ele diante de todos, porque José também manteve sua fidelidade a Deus por onde ele passou. Irmãos, Deus nunca se afasta de nós. Quando há um afastamento entre o homem e Deus, é sempre por iniciativa do homem e jamais de Deus, né? Tiago, em sua carta, no capítulo 4, versículo 8, ele diz que se nós nos achegarmos a Deus, ele se chegará a nós. Também no segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 2, o profeta Azarias, cheio do Espírito de Deus, disse: Deus está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele vos deixará. José estava com Deus, Deus estava com José por onde ele passava e em qualquer circunstância. Bom, cumpriram-se os 7 anos de fartura, conforme foi revelado. O José administrou bem toda a colheita durante esses 7 anos e agora começou os 7 anos de fome intensa. O Jacó ficou sabendo que no Egito tinha alimento. Se ele ficou sabendo, foi devido aos comentários. E se havia comentários, tinha muita gente indo para lá atrás de alimentos, né? O versículo 5 sugere isso. Só que enquanto todo mundo ia para o Egito atrás de comida, os filhos do Jacó ficaram um olhando para a cara do outro sem tomarem uma atitude. E isso deixou o Jacó inconformado a ponto de ter que chamar a atenção deles, né? Por que vocês estão olhando um para o outro? Desçam para o Egito antes que a gente morra de fome. Irmãos, por que será que os filhos do Jacó ficaram estáticos em meio à fome, sendo que havia comida no Egito e estavam todos indo para lá? Será que era porque eles eram preguiçosos, ociosos? E será que era também a ociosidade, a enrolação, o corpo mole deles no trabalho que levou José a delatar eles para o seu pai quando ele tinha 17 anos? Irmãos, pensa comigo. O José, ele foi vendido com 17 anos, foi isso? Com 30 ele foi exaltado a governador. Quando ele tinha 37, chegou a fome. Esses 10 irmãos do José eram mais velhos que ele, né? Ou seja, eles tinham entre 40 e 60 anos e já eram literalmente barbados, porque os judeus não costumavam raspar a barba, né? E toda a família ali prestes a morrer de fome, todo mundo indo para o Egito comprar alimento. E os irmãos de José lá, de braços cruzados, em meia fome, olhando um para a cara do outro. Tem muitos assim hoje também, né? O sujeito está desempregado, a fome está batendo na porta
E ele está dormindo até meio-dia, passando o resto do dia de braço cruzado, ocioso, não sei se esperando cair maná do céu. Precisa alguém dar um chacoalhão nele para ver se ele acorda para a realidade, né? E o apóstolo Paulo vai advertir lá na frente os crentes de Tessalônica que não queriam trabalhar, só sugar os outros, só fazer coisas vãs. Quem não quiser trabalhar, que não coma também, né? Salomão pega mais pesado ainda em Provérbios capítulo 6, versículo 6. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Irmãos, o trabalho ele enobrece o homem, né? Se alguém pensa que o trabalho é castigo pelo pecado do Adão, engana-se. O homem já trabalhava cultivando o jardim antes do pecado, né? A consequência do pecado de Adão são as dores, o cansaço, o suor ao trabalhar, mas o trabalho em si é bênção de Deus. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 13, o mesmo Salomão diz que todo homem deve comer, beber, desfrutar das bênçãos de todo o seu trabalho, porque isso é um dom de Deus. Então, meus irmãos, bora trabalhar e ser feliz. Irmãos, o que o salmista quer dizer no Salmo 127, versículos 4 e 5, quando ele afirma que os filhos são como flechas e feliz o homem que enche a sua aljava, que enche o seu porta-flecha, né? Que enche a sua casa dessas flechas chamadas filhos. Bom, flecha fala de algo que é lançado longe, né? Então ele comparando aí os filhos com flechas, isso fala de um investimento a longo prazo, ou seja, o pai que tem muitos filhos em casa, muitas flechas na aljava, na velhice o pai terá muitos filhos para cuidar dele, né? Pelo menos teoricamente deveria ser assim. O Jacó então fez logo 12 filhos, né? Só que 10 deles eram homens barbados e aparentemente ainda sustentados pelo velho pai, né? Dependentes do pai, vivendo às custas do pai. Imagina a decepção do Jacó, né? Bom, o fato é que a fome bateu. E agora? Houve fome na época dos 3 patriarcas, né? O Abraão, o Isaac e agora o Jacó. O Abraão, na fome, foi para o Egito e se deu mal, lembra? O Isaac também, né? Inventou de ir para lá, só que Deus disse, não desça para o Egito. E agora, os filhos de Jacó devem descer para o Egito ou não? Quem sabe também não fosse essa a dúvida dos filhos de Jacó ao olhar um para o outro, né? Ah, mas era questão de vida ou morte, o Jacó não pensou 2 vezes, né? Desça para o Egito, né? O Jacó estava contrariando a vontade de Deus? Não, claro que não, né? Cada caso é um caso. No caso do Abraão e do Isaac, Deus não tinha nenhum propósito com eles no Egito. Já com Jacó foi diferente. E se os filhos de Jacó ficaram com essa dúvida, nós não sabemos, né? Mas com certeza tem crentes que às vezes a família está passando necessidade e ele está recusando emprego, alegando que o dono da firma é espírita, feiticeiro, porque tem um terreiro de macumba na firma. Irmãos, o dono da firma pode ser tudo isso, mas Deus é poderoso para colocar um crente lá como chefe para te abençoar e toda a sua família, né? Então, se tem alguém me ouvindo nessa situação, busque a Deus em oração e assine esse contrato, que Deus está nesse negócio, né? Irmãos, não é o lugar, não é a área geográfica que faz a diferença, mas a presença de Deus naquele lugar. Bom, depois da bronca, os versículos 3 e 4 diz que os 10 irmãos de José finalmente desceram ao Egito para comprarem trigo, ficando apenas o Benjamim, nas palavras do Jacó, para que não lhe suceda algum desastre, né? Deus me livre de enviar com vocês o único filho que me sobrou da minha amada Raquel. É impressionante, né, irmãos? O pai não confiava nos filhos, né? E como confiar do jeito que eles eram, né? O Rúben desonrou o pai ao ter um caso com a Bila, a concubina do pai, né? O Judá se prostituiu com a nora. O Simeão e o Levi foram serial killers, né? Em Siquém. Todos os 10 também deram um sumiço no José. E olha que o Jacó nem sabia até então que os filhos haviam jogado José numa cova, depois vendido ele e encenado a sua morte, né? O Jacó só não vai morrer de desgosto, irmãos, quando ele souber, porque o desgosto vai dar lugar à alegria ao saber que o José estava vivo, né? E esse desgosto todo, irmãos, que os filhos do Jacó estavam causando para ele, Salomão descreve algo sobre isso em Provérbios, capítulo 17, versículos 21 e também no capítulo 19, versículo 13, né? Que aquele que gera um filho tolo, para sua tristeza o faz, e o filho insensato é uma ruína para o pai.
Sabe o que de vez em quando a gente esquece, irmãos? É que nós estamos falando dos patriarcas, né? Daqueles que darão o título às 12 tribos de Israel. Por que que tudo isso estava acontecendo com essa família, com os filhos de Jacó? Irmãos, existe um processo na vida espiritual chamado santificação, né? E a santificação é tipo uma poda espiritual. Esse processo se dá aos poucos, né? O Espírito Santo vai podando os galinhos secos aqui, outros ali, para lá na frente vierem os frutos, né? E nesse processo de poda espiritual, chamado santificação, o principal meio é a palavra de Deus, né? Como a palavra ainda não estava escrita naquela época, o Espírito Santo estava podando os filhos do Jacó através das consequências, né? Através das suas próprias consciências. Irmãos, Deus estava tratando com os filhos do Jacó desde a saída de Padã Arã para Betel, quando Jacó mandou eles tirarem os deuses estranhos do meio deles, os brincos das orelhas, mudarem as vestes, lembra? Só que essa etapa da santificação era só no exterior, né? Agora Deus estava tratando o interior deles. E você vai ver um sintoma de mudança nas palavras deles, né? Nos versículos 21 e 22, que levou José até se retirar para chorar. Olha o que eles disseram, irmãos. Na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos ele, né? Por isso vem sobre nós essa angústia. E depois o Rubem diz, né? Eu não disse para vocês, não pequeis contra o menino, mas vocês não me ouviram. Agora veja aí, ó, o seu sangue também é requerido. Irmãos, isso é mudança que o Espírito Santo está fazendo na vida deles, né? Depois também o Judá vai tomar o lugar do Benjamim, lá no capítulo 44, versículo 33, para que o pai não sofra, né? O Judá vai querer ficar no lugar do Benjamim no Egito. Irmãos, olha a diferença de quem deu a ideia de vender o José, mesmo sabendo que o pai ia sofrer. Então, meus irmãos, Deus estava assim, tratando com os filhos de Jacó da mesma forma que ele está tratando com cada um de nós também. E são os filhos de Jacó tratados pelo Espírito Santo que darão o nome às 12 tribos de Israel. Assim como a igreja santificada, purificada pela palavra de Deus, é que é chamada de povo de Deus. Agora, irmãos, a questão é por que os filhos do Jacó aprontaram tanto, chegando ao ponto do pai não confiar neles, né? O que estava acontecendo com essa família de Deus? A resposta é filhos que cresceram frustrados com o favoritismo do pai por José e agora por Benjamim, né? E por outro lado, os filhos aborrecendo um pai em tudo isso que falamos acerca do Rubem, do Judá, do Simeão, do Levi, enfim. E o que esperar, irmãos, de uma família onde o pai provoca a ira dos filhos e os filhos desonram o pai, trazendo desgosto ao pai, quando a Bíblia diz: vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, e vós filhos, honrem a seus pais. O que pode se esperar de uma família que não segue esses princípios bíblicos, irmãos? Princípios bíblicos são para todo lugar e em todo tempo, né? Independente se já estavam escritos ou não. E o cumprimento deles abençoa e o não cumprimento traz maldição. Bom, chegando os 10 filhos do Jacó no Egito, eles se depararam com José como governador, né? O José, logo que os viu, os reconheceu que eram eles, só que eles não perceberam se tratar do José e se prostraram diante dele, né? Cumprindo-se assim os sonhos de José. Eles não reconheceram o José por vários motivos, né? Já fazia mais de 20 anos que eles não viam o José. Ele também estava caracterizado como egípcio, né? Cabeça e barba raspada. Lembra que ele se barbeou para se apresentar ao faraó? Também o José estava com roupas de autoridade egípcia. E ainda por cima o José falava o idioma egípcio, né? Era necessário até intérprete para os irmãos de José entender o que ele falava. Irmãos, jamais passaria pela cabeça deles que aquele governador seria o José. Como diz o ditado, né? O mundo é pequeno, o mundo dá várias voltas. Bom, o texto diz que o José foi bem áspero com eles, afirmando que eles eram espias disfarçados. Eles tentaram convencê-lo que não eram, mas não teve jeito, né? O José mandou prender eles por 3 dias. E eu não acredito que o José queria tirar uma onda com a cara deles antes de se revelar e nem ser vingativo, porque a partir do momento que o José se lembrou do sonho, ele vai reconhecer que tudo aquilo que os irmãos dele fizeram com ele tinha um propósito de Deus, né? Provavelmente o José foi rude com eles porque queria tirar algumas informações dos irmãos, né? Tipo, cadê o Benjamim, né? O único irmão legítimo do José por parte de pai e de mãe, né? Será que ele havia tomado o lugar de José no favoritismo do pai?
e os seus irmãos fizeram com ele o mesmo que fizeram com José, o pai estava ainda vivo, eles estavam arrependidos do que fizeram com José, tudo isso poderia estar passando na cabeça do José. Mas, enfim, o fato é que o José disse que a única condição para seus irmãos não ficarem presos seria um deles ficar como garantia, né? Como penhor, até que seus irmãos voltassem com o Benjamim. E o Simeão foi o escolhido para ficar. Bom, conforme falamos, o que se segue nos versículos 22 ao 24 é um peso na consciência dos irmãos de José, entendendo que era a mão de Deus pesando sobre eles pelo que fizeram a José. Nos fazendo lembrar do que o apóstolo Pedro disse em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 15, né? Que nenhum de vós padeça como homicida ou malfeitor, ou como alguém que se intromete em negócios alheios, mas como cristão, glorificando a Deus, com uma consciência tranquila, né? E o que se vê aqui é os irmãos de José padecendo com o peso na consciência como homicidas, né? Como malfeitores. E vale destacar também, irmãos, que eles não sabiam que o José estava entendendo tudo que eles estavam falando, né? Então José, emocionado, deu uma saidinha, chorou às escondidas e ao retornar, mandou eles voltarem para casa com os mantimentos e apenas o Simeão ficou. O texto diz, no versículo 27, que no caminho um deles parou para dar alimento ao seu jumento e ao abrir o saco, o dinheiro que eles pagaram no alimento estava dentro do saco, né? Ele ficou desesperado e contou para os seus irmãos, né? Passou pela cabeça deles que o governador estava buscando ocasião para ter do que acusá-los, né? Quando, na verdade, o José estava beneficiando seus irmãos, né? Não iria cobrar deles porque não havia sentimento de vingança no coração do José, mas compaixão. E ao retornarem para casa, passaram a situação para o Jacó, né? A condição do Simeão retornar seria o Benjamim voltar com eles. E o capítulo encerra com o Jacó dizendo que isso estava completamente fora de cogitação, né? O que nós podemos aprender com tudo isso, irmãos? Uma vez que o apóstolo Paulo disse que tudo que está escrito é para o nosso ensino. Irmãos, é inevitável, ao meditarmos nessa história do José, as opiniões surgirem, né? Uns acham que os irmãos de José mereciam o que estão passando, que foi bem feito. Outros já acham que o José poderia pegar leve, né? Perdoar eles sem fazer nada disso. Ou seja, ele deveria logo se identificar, os irmãos pedirem perdão, o José perdoar e vida que segue, simples assim. Mas se é simples assim, por que nós não fazemos isso, né? Ou será que eu nunca ofendi alguém? Irmão, eu nunca ofendi ninguém. Será que não, irmãos? Será que não? Irmãos, tem uma passagem no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, onde um homem, na sua simplicidade, ele lançou uma flecha em direção ao nada, e Deus guiou aquela flecha entre o cinto e a couraça do ímpio rei Acabe de Israel, né? Deus queria acabar com Acabe, o texto diz isso. Mas, irmãos, aquele homem jamais imaginava que a flecha lançada por ele foi a que atingiu e matou Acabe, né? E da mesma forma é cada palavra que sai da nossa boca também. Tiago vai dizer que a língua está cheia de peçonha mortal. E em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz que a morte também está no poder da língua, né? E assim como aquele homem que lançou a flecha que matou Acabe, às vezes nós também ferimos ou até matamos alguém espiritualmente com alguma palavra soltada ao vento e nem sabemos, né? Porque quem bate não sente e esquece, né? Só quem apanha é que sente e não se esquece. Irmãos, tem um ditado que diz que há 3 coisas que vão e não voltam mais, né? Que é a flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Nós vimos aqui sobre a flecha lançada, sobre a palavra dita, né? E onde está a oportunidade perdida? A oportunidade perdida é a que nós perdemos de ficar quieto, né? Não dizer que nunca ofendemos alguém, porque certamente já ofendemos e precisamos pedir perdão, né? Assim como nós já fomos ofendidos e precisamos perdoar também. Cabe a cada um de nós examinar a si mesmo, né? E reconhecer a necessidade de perdoar alguém e também de pedir perdão. Irmãos, Deus só trata aqueles que reconhecem e confessam que precisam ser tratados, né? E Deus usa pessoas que Ele mesmo capacitou com um dom para nos corrigir, né? Para nos instruir. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 12, versículo 13, né? Comunicai com os santos na vossa necessidade, né? Agora, se você achar que está tudo bem, como que você vai ser tratado, né? Irmãos, estamos todos no mesmo barco dos irmãos do José. Barco dos pecadores carentes das misericórdias de Deus. Amém, meus irmãos?
concluímos assim mais esse capítulo do livro de Gênesis. Querendo Deus, no próximo vídeo estaremos refletindo no capítulo de número 43. Deus abençoe a todos e até lá.